Esse aqui é o Amã. Amã era o segundo, né? Tinha o rei, Assuero, e depois vinha Amã. E essa situação dele de ser o segundo depois do rei lhe dava vários poderes. E ele era vaidoso. Ele achava o máximo. Quando ele passava, o povo fazia assim, se abaixava, né? Dando reverências a Amã. E ele ficava assim, ó, com o nariz empinado, se sentindo, se achando Amã. E aí, amiguinhos, isso daí, esse sentimento não vem de Deus, tá? Eu vou contar pra vocês que esse sentimento não vem do Senhor. O Senhor quer que nós sejamos humildes. E Amã não era humilde, ele era soberbo, ó. O nariz dele tava lá em cima, empinado. Ele era metido. E aí, amiguinhos, ele era o segundo. Na lei dos judeus, que era o povo de Deus, tinha uma regra que era a seguinte: ninguém pode se abaixar, né, fazer reverências a não ser para Deus. E Mordecai era do povo de Deus, né? Quando Amã passava na frente de Mordecai, Mordecai não se abaixava, porque a lei dos judeus diz, não pode fazer reverência a não ser para Deus. E aí Amã falava assim, quem é esse Mordecai que não se abaixa para mim? E aí, amiguinhos, Amã fez várias coisas erradas, várias coisas que eu vou contar, mas eu queria contar um detalhe da vida de Mordecai. Mordecai, uma vez, estava nos portões, porque ele ia lá nos portões para poder ver, saber da Esther, ver como ela estava, né? Porque ele tinha preocupação com ela. E estando lá nos portões assim, tipo de boa, assim, ele ouviu 2 guardas tramando contra o rei. E aí, quando a Esther foi visitar ele, ele contou tudo para Esther. E a Esther foi lá e contou tudo para o rei. O rei mandou matar aqueles 2 e o rei tinha um livro que ele anotava tudo. E ele anotou que o primo de Esther, Mordecai, tinha avisado Esther que estavam tramando contra o rei. E ele anotou no livro real, né? Então a tia queria só contar esse grande feito de Mordecai para contar agora a história que o Amã fez com o povo de Deus. Amã deu uma maneira de enganar o rei Assuero e pediu para o rei Assuero o seu anel real. Porque naquela época era assim, amiguinhos. Eles escreviam o decreto, né, o que o povo devia fazer, pegavam o anel, colocava assim numa cera quente e selava o decreto com o anel real. Então todo o decreto que tinha aquele selo real era porque o rei mandou. E o Amã fez isso, mandou matar todos os judeus. Só que ele não mandou matar assim imediatamente. Ele falou assim, no dia 13 do último mês, todos os judeus deverão ser mortos. E foi e espalhou por todo o reino. Acredita nisso? Todo o reino. E como tinha, né, o selo real, todo mundo falou assim, nossa, o povo de Deus vai ser todo morto. E aí todo mundo ficou triste, desesperado. Mordecai deu um jeito de avisar Esther, né? Aí Esther falou assim, caramba, o que eu posso fazer? Um decreto real não volta atrás, não volta. Se escreveu, tá escrito, não pode voltar atrás. Mas, mais do que um decreto real, é Deus, né? Deus também não volta atrás. E aí, amiguinhos, eu queria ler para vocês um texto da Bíblia que diz o porquê que é importante o povo de Deus continuar vivo. Ele está em Deuteronômio 18, versículo 15. É a grande promessa, né? Diz assim, o Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, e ele o ouvirás. Deus tinha dito que do meio do povo de Deus, né, os judeus, ia sair um profeta. Quem que ele estava falando nessa hora? Jesus Cristo, Filho de Deus. Se todo o povo de Deus fosse exterminado, quem que ia? Não ia dar para Jesus nascer. Então a palavra de Deus precisava ser cumprida. E Esther sabia da grande promessa, sabia que não podia acabar com o povo de Deus. E Esther sabia mais ainda, ela sabia que não era certo
acabar com o povo de Deus, por causa do capricho de Amã, por causa do seu nariz empinado, só porque o povo de Deus não fazia assim, ó, reverência para ele. Esther foi e falou assim, ai, como que eu vou fazer isso agora? E Esther fez uma coisa muito importante, amiguinhos. Esther orou e jejuou. E não só ela, todo o povo de Deus orou e jejuou com ela, para que Deus preparasse o assuero para ouvir o que ela tinha dito. Porque, amiguinhos, naquela época a lei era muito dura. Mesmo a esposa, a rainha, não podia chegar no rei sem que ele tivesse chamado. E ela precisava ir até ele. Então ela jejuou por 3 dias e fez as orações e foi até ele. Aí, amiguinhos, chegando até ele, ele recebeu ela bem e falou assim, Esther, o que você quer? Aí a Esther falou assim, eu quero que você e a Amã venham jantar comigo hoje. Amiguinhos. E aí Esther foi lá e preparou um banquete para eles. Amã, vendo isso, ficou todo como? Com o nariz dele, ó, mais empinado ainda. Tipo assim, eu sou convidado da rainha, eu sou convidado da rainha, se achando o cara, né? E aí eles foram lá, jantaram tudo, e o rei falou assim, Esther, mas por que você me convidou para esse jantar? Aí ela falou assim, vem jantar amanhã de novo, vocês dois? Aí ele falou, tá bom, a gente vem. Aí o Amã ficou com aquele nariz, ó, mais empinado ainda. E foi. Aí no outro dia, o rei foi lá, mas o rei falou assim, não tá estranho isso, gente? Tá estranho isso, tá estranho isso, tá estranho isso. Ele pegou e falou assim, por que será que a Esther quer, né, tanto jantar comigo? E aí, amiguinhos, antes de jantar com a Esther e o rei no segundo dia, o Amã fez uma armadilha para o Mordecai. Amã estava assim, pé da vida com Mordecai. Aí Amã foi lá e construiu uma forca para matar o Mordecai, né? E ele ia pedir autorização para o rei para matar o Mordecai. E aí, eu quero fazer um break.